Boa noite, sejam bem-vindas. Viu quem tá na primeira live, me contem aqui, que é sempre importante saber de onde vocês estão vindo, o que está acontecendo. Vi minhas alunas lindas passando aqui, Fabi, Josi, beijos. Olha só, super importante, gente. Pra quem não me conhece, então, eu sou a doutora Angélica Rabelo, eu sou pediatra e eu venho tentando ajudar vocês através aqui das redes sociais, através dos meus cursos, a ter uma maternidade livre dessa exaustão, livre dessa frustração que estão tentando te falar que é normal, que estão tentando te falar que o bebê é assim mesmo, que não vai dormir mesmo. Então eu venho trazer para vocês uma nova visão mesmo, tá? Não quero ensinar vocês a maternarem, porque vocês são as melhores mães que vocês poderiam ser, longe de mim querer isso, mas eu quero mostrar para vocês que vocês podem ter uma maternidade mais leve, que o bebê pode sim dormir, que é saudável dormir para ele e para você também. Então é muito importante vocês entenderem que eu vejo vocês de forma igualmente importante que eu vejo o bebê. Então vocês precisam ser vistas de uma forma igualmente importante nessa relação. E é isso que eu trago para vocês aqui, e é isso que eu quero que vocês sintam quando vocês chegarem no meu perfil e estiverem nas nossas lives, tá bom? Dito quem sou, para que vim, o que faço aqui, o nosso tema de hoje, da nossa segunda live do aquecimento da jornada do sono infantil, é os 2 pontos-chave para ter um bebê que dorme a noite inteira. Isso, né, é engraçado, porque quando a gente para analisar os bebês, nós pediatras que conhecemos infinitos bebês, você pode conhecer 10, 20, nós conhecemos centenas e centenas de bebês, estudamos o comportamento desses bebês. E quando nós vamos conhecendo, identificando, buscando comportamentos em comum, buscando coisas em comum, nós conseguimos perceber que existem 2 pontos principais, existem alguns outros, mas existem 2 pontos principais que de fato se caracterizam em bebês que dormem a noite inteira. São 2 pontos comuns aos bebês que dormem a noite inteira. Então, quando você pensa, o que eu posso encontrar em cada bebê que dorme a noite inteira? E o que aqueles bebês que não dormem a noite inteira têm? Quando você para analisar isso dessa forma, você percebe que vários fatores podem influenciar, mas que 2 principais vão fazer grande diferença e são 2 pontos comuns em todos os bebês que dormem bem e que dormem a noite inteira. Que dormem bem nas sonecas de dia também, é claro, e que dormem a noite inteira também durante a noite, tá? É claro que quando a gente fala de outros fatores que podem influenciar, tá bom? Que podem influenciar padrões de sono, temos que lembrar sim dos saltos do desenvolvimento. E para quem tá chegando aqui agora e tem muita gente nova e não tem noção ainda do que é o salto do desenvolvimento, o que significa um salto, o salto do desenvolvimento, só um parênteses aqui para vocês se situarem, os saltos do desenvolvimento são períodos, tá? Da vida do bebê, são fases da vida do bebê, onde o bebê está ganhando grandes habilidades de uma forma muito ativa. Ele está em grande processo ali de transformação, de aquisição de habilidade. Então ele tem um comportamento peculiar. Ele tem um comportamento um pouco diferente daquele padrão que o seu bebê vinha acontecendo. Então, é de cada um, tá? Em geral, ele se comporta com choro, apego e irritabilidade. É o básico do salto. Mas, em geral, são comportamentos que fazem o bebê mudar completamente o padrão que você estava acostumado. Certo? Dito isso, tá? Os saltos, sim, podem influenciar os padrões de sono, a idade do bebê, a maturidade desse bebê, a personalidade, dependendo da idade, o temperamento, dependendo da idade. Todos esses pontos podem influenciar de alguma forma aí o sono. Então, tem bebês que, pelo seu temperamento, vão dormir melhor? Sim, tem bebês que, pelo temperamento, dormem melhor. Mas não é o temperamento que determina o padrão de sono desses bebês. E isso que é o mais interessante da gente entender. Porque tem bebês com todos os tipos de temperamento que dormem bem e tem bebês com tipos de temperamentos calmos que não dormem tão bem. Então, são vários outros aspectos que a gente avalia e que a gente encontra nessa interseção aí entre os bebês que dormem bem, certo? Vou liberar um pouquinho vocês aqui, porque eu quero saber de vocês. Quais pontos vocês percebem dentro do bebê de vocês, tá? Ou dos bebês que vocês conhecem próximos a vocês? Quais pontos vocês percebem no convívio de vocês que fazem diferença, tá bom? No sono, no padrão do sono. O que você percebe que quando você faz? O que você percebe quando seu bebê passa? Que situação? O que influencia o padrão de sono do seu bebê? Quais são os pontos que você percebe que tem impacto, de fato, no padrão de sono do seu bebê? Me contem aqui, no YouTube e no Instagram também. O YouTube tá com o chat pra cá, senão eu me perco aqui. O que faz parecer que alguns bebês não gostam de dormir? Quantas vezes vocês mandam mensagem, meu bebê não gosta de dormir?
Meu filho tem que ser estudado, ele detesta dormir. Isso não pode ser normal, né? Ó, a Márcia mandou... Cadê? Peraí. A Márcia mandou que ainda não descobriu. Alguém pulou aqui, passou. Quem foi que comentou da livre demanda? Alguém comentou. A Vanessa falou uma boa mamada. A Luana disse que quando sai de casa. A Cris percebe o salto. Vamos ver. Rotina anterior ao sono. Barriga cheia, temperatura, banho. Caramba, quantas coisas, quantas contribuições, né? A Jéssica comentou aqui no YouTube também, um ambiente escuro. Enfim, né? O peito escuro, perder a hora do sono, as mamadas. Meninas, olha só, os dentes. 1000 comentários aqui, né? Falando o que vocês percebem que influencia. Beleza, isso de fato influencia. Mas vocês percebem que são comportamentos muito variados? Que todos os bebês podem passar por isso, e mesmo que os que estão no escuro não dormem bem, mesmo os bebês que não estão nascendo dentinho não dormem bem, mesmo os bebês que estão mamando bem às vezes não dormem bem. Então vocês percebem que todos esses pontos podem sim no somatório influenciar. Mas quais são os 2 pontos principais aí que eu quero passar para vocês e que de fato tem em comum com os bebês que conseguem dormir a noite inteira? Quem se arrisca a falar? Não vale a aluna, hein? Não vale a aluna. E se a aluna falar e falar errado, eu vou puxar a orelha. Me falem aí. Ai, quero saber. Vamos ver as meninas falando, ó. Quando passeia, brinca muito, patatá. A Márcia falou rotina, a Fabi falou rotina. Rotina é um ponto, né? Mas não é o que eu vou falar hoje. A Josi, achar o olho formigueiro. Josi mandou só formiguinha. Meninas, olha só. Quando nós olhamos, tá? Quando nós olhamos pra tudo, quando nós olhamos aquele bebê como um todo, tá? E nós percebemos esses pontos, todos esses bebês que conseguem dormir bem a noite inteira e conseguem tirar sonecas boas, sonecas satisfatórias, todos esses bebês estão, com certeza, seguros e relaxados. Anotem isso para a vida de vocês. Os bebês que dormem a noite inteira, que têm sonecas satisfatórias, que estão bem, são bebês que se sentem seguros e relaxados. Então, esses 2 pontos principais são segurança e relaxamento. Os bebês não conseguem dormir se eles não estiverem seguros e relaxados, tá? Todo mundo que falou soneca, vou dar aí meio certo. A soneca não, falou rotina, né? Tomou o meio certo aí. Brincadeira, tá certo sim, mas faz diferença, né? Então, isso é muito importante, tá? Alguém perguntou aí agora sobre os RNs. Mesmo os RNs? Sim, mesmo os RNs, tá? Agora, gente, dormir a noite inteira, tá? Tecnicamente falando, significa dormir 5 horas consecutivas. Para nós, isso não é aceitável, digamos assim, né? Porque nós queremos dormir a noite inteira mesmo. Porém, recém-nascidos vão acordar para mamar. Só que não precisa acordar de meia em meia hora, de 1 em 1 hora, sonecas de 15 minutos. E isso não é o padrão habitual nem para recém-nascido, tá bom? Então, sim, os recém-nascidos podem precisar acordar para mamar com toda certeza, tá tudo bem. Tenho certeza que aqui ninguém tá querendo que o recém-nascido pare de mamar, né? Porém, entretanto, não é o padrão ficar acordando picadinho nem os recém-nascidos, tá? Então, voltando aqui pro nosso ponto, vale para todo mundo? Sim, vale para todo mundo, mesmo para os recém-nascidos. Então, os 2 pontos principais para a gente ter, de fato, um bebê que dorme a noite inteira, ter um bebê que tá bem, que tá tranquilo, que tira sonecas boas, satisfatórias, que conseguem, de fato, relaxar durante o sono, são bebês que estão seguros e relaxados, certo? Conseguem entender a importância desses pontos aí? Ó, vou segurar um pouquinho aqui vocês, senão vocês não vão prestar atenção. Estão fazendo perguntas que não são da live. Aí eu silencio vocês um pouquinho, tá? O que acontece? Não tem possibilidade de um bebê que não se encontra seguro, que não se encontra relaxado, dormir a noite inteira. Ele não vai conseguir, de jeito nenhum, emendar um ciclo no outro. Ele não vai conseguir ter uma sequência de sono, ele não vai conseguir se sentir seguro a ponto de, na hora que o ciclo dele superficializa, ele adormecer novamente sozinho. Ele não vai conseguir. E ele vai acordar, e ele vai despertar, e você vai precisar intervir. É importante isso. Ah, mas vocês falam assim pra mim, tô vendo os comentários gerais por aí, mas como assim seguro e relaxado, né? Mas como é que eu faço? Eu já faço o banho quentinho, já relaxa, né? Gente, pra vocês entenderem, olha só, eu vou dar um exemplo pra vocês.
uma coisa muito, muito bacana. Então, é uma história importante para vocês conseguirem conectar todas as partes do quanto é importante o bebê estar seguro e relaxado. Vou contar para vocês a história de uma aluna minha, tá? Eu não vou falar o nome dela hoje, não, porque eu não pedi autorização para contar a história dela de uma forma mais a fundo, igual eu vou contar aqui. Então, com todo o meu respeito a ela, e se ela tiver aqui, um beijo gigante para você, depois me manda um direct, tá? Mas, de qualquer forma, qual que era a história dessa minha aluna? Ela tinha uma bebê de 3 anos, tá? E essa bebê dela, quando ela chegou me procurando, quando ela entrou no meu curso, quando ela virou minha aluna, a bebê dela estava com 2 anos e 10 meses aproximadamente, né? Ela já estava bem grandinha. E essa minha aluna chegou preocupada, porque a bebê dela era uma bebê irritada, era uma bebê que não dormia cedo, ela dormia super tarde para um bebê, né? Ela dormia super tarde, era uma bebê extremamente agarrada com a mãe, era uma bebê que não tirava mais sonecas boas, brigava, era uma luta contra o sono. Esse padrão, tá? É muito frequente vocês me contarem. Mas tem uns pontos nessa história dela que fazem total sentido e que, se vocês entenderem e pegarem esses pontos, vocês vão mudar com certeza aí muita coisa na casa de vocês. E eles estão ligados à nossa aula de hoje. Então ela tinha essa bebê e o padrão era aquele padrão, nossa, mas não deve ser normal, né? Já tem 3 anos, não é possível que ainda tá assim, não é possível que isso seja normal. E a bebê dela tirava sonecas curtas, brigava, era uma luta para conseguir dormir. Ficava ali naquele agarramento, era extremamente apegada à mãe. Era uma bebê que, por mais que a mãe tentasse fazer a bebê dormir no quarto dela, há um tempão que essa mãe já não fazia mais quarto compartilhado, a mãe tinha que dormir no quarto da bebê. A bebê não ficava sozinha no quarto. A mãe tinha que adormecer com a bebê. Quando a mãe saía, se a bebê acordava, a mãe tinha que voltar. Não conseguia, não fluía. E ela já ia fazer 3 anos. Era uma bebê que, com frequência, tinha um comportamento opositor, né? Que é normal no pré-escolar, tá? Isso é um comportamento normal no pré-escolar, aquele comportamento desafiador, mas é aquele comportamento que sinalizava: tem alguma coisa errada, eu estou precisando de alguma coisa e vocês não estão entendendo o que é, né? E aí, é importante vocês entenderem que esse comportamento, ele é comum, tá? Não é um comportamento para sair tratando o bebê. Você consegue estabelecer um tratamento quase que de comportamental, tá? Quase de medidas comportamentais, então é bem tranquilo a princípio. Então não vou entrar nesse mérito do comportamento opositor agora. Mas ela tinha uma bebê que tinha esse padrão. Por isso que eu não tô falando o nome, porque é um caso muito diagnóstico, né? E aí, o que estava acontecendo? A vida dessa família estava completamente desestruturada. Estava difícil a relação entre pai e mãe, e entre pai e mãe e a bebê. Tava tudo complicado, tava tudo num caos. Então, olhando de fora, né, a sensação que dava era que a bebê tinha algum problema. E o pior, para piorar um pouquinho a história dessa mãe, né, que sempre tem como piorar um pouquinho, essa mãe era médica. E nós, médicos, temos uma titica na nossa cabeça de achar que tudo que acontece na nossa família é doença. Então, quando a gente olha para nossa família, a gente já tem aquela... Ai, meu Deus, já fica procurando um diagnóstico, sabe? Um diagnóstico clínico, uma alteração clínica mesmo, uma doença para tratar. Ou é psicólogo, é psiquiatra, mas tem que tratar, né? E a gente fica procurando aí uma doença, às vezes não tem. Às vezes não é uma doença, né? Especificamente falando. Então, o que acontecia? Essa mãe começou a ficar buscando, preocupada e tudo. E olhando de fora, realmente parecia. Se você não entende, se você não tá por dentro, não busca a fundo, realmente parecia. Mas o que acontecia com essa bebê? Que tinha esse comportamento tão absurdo, que fugia da média dos bebês dessa idade. Essa bebê, simplesmente, ela só não se sentia segura e relaxada. E parece bobo, parece, mas não é possível, doutora. Então explica isso aí. Vou explicar para vocês aonde eram os pontos que não tinha relaxamento e segurança nessa rotina. Porque vocês vão ver como parece, nossa, como que abre, ou tira aquela nuvem negra da sua cabeça e você consegue entender o que estava acontecendo ali. Essa mãe, falei pra vocês, né, que ela era médica, ela é médica, né, e essa rotina dela era uma rotina muito corrida, era muito corrida. Ela tem uma agenda super lotada, ela é ótima médica, agenda cheia, consultório lotado. Então, o que acontecia? Essa mãe, super ativa, super desenrolada, super pra frente, ela fazia tudo, ela dava conta de tudo. Então, ela chegava pra almoçar, no almoço ela almoçava tudo com a menina, depois ela colocava a menina pra dormir e voltava pro consultório. Parece uma rotina normal, né? Nossa, que mãe consegue fazer tudo. Só que quando eu comecei a puxar a fundo o que estava acontecendo ali, eu descobri que o que acontecia? A mãe chegava para o almoço,
almoçava, a criança ficava tentando buscar atenção naquele almoço, o almoço não fluía, e aí a criança almoçava vendo televisão, e aí a mãe tinha que fazer a bebê dormir logo depois do almoço, porque era a hora da soneca, porque ela tinha que fazer a soneca, era a hora daquela soneca, a mãe tentava fazer a bebê dormir. Depois, tinha uma certa briga, uma confusão para aquela soneca, e quando a bebê dormia, a mãe fazia o quê? Voltava para o trabalho. O que acontecia? Analisando o caso, ficava claro e evidente pra gente que essa bebê ficava, se toda vez que eu durmo, a minha mãe querida some, desaparece, eu não vou dormir. Isso é óbvio, isso fica de uma forma tão clara. Deixa eu abrir aqui para vocês comentarem. Isso fica de uma forma tão clara que você fala, caramba, isso parecia óbvio. Isso não parecia óbvio, mas quando você analisa, você vê quanto que isso era óbvio. E aí, a bebê simplesmente acordava, depois de ter dormido com a mãe, aquela soneca, sem a mãe. Cadê essa mãe? A mãe desapareceu para bebê. Essa bebê se sentia insegura. Essa bebê ficava o quê? Arrasada. Por quê? Se ela dormia, a mãe sumia. O objetivo dela era o quê? Não dormir. Esse era o objetivo maior dela. Era não dormir. Vou ter que silenciar, gente, vocês estão... Senão vou desconcentrar aqui. Vou tirar as conversinhas. Vou mandando coraçãozinho que eu consigo ver que vocês estão interagindo. Porque se eu ligar o chat, eu vou desconcentrar. Certo? No YouTube, tô vendo vocês conversando também, hein? Então, o que faltava ali? Faltava uma comunicação que passasse segurança para essa bebê. Essa bebê não sabia o que ia acontecer depois. Ela não sabia se a mãe dela ia sumir e se ia voltar ou se não ia voltar mais. Então, não tinha segurança, não tinha uma comunicação que a bebê conseguisse entender. Era uma falta de comunicação que não permitia que a bebê tivesse uma segurança em falar, eu posso dormir tranquila, porque quando eu acordar, eu sei que minha mãe não vai estar aqui. Ou quando eu acordar, a minha mãe vai estar aqui. Essa foi a grande diferença aí nesse ponto. E o segundo pontinho ali era que essa bebê, como eu falei pra vocês, ela almoçava vendo desenho. E ela também jantava vendo desenho. Ela jantava, então, sempre exposta às telas. E o jantar dela era por volta de 7h30, quase 8 horas da noite, assistindo desenho. Acabava o jantar, assistia mais um pouco de desenho. Essa bebê só ia dormir super tarde, porque essa bebê tinha passado por um período de exposição à tela na hora de adormecer, ou próximo ao horário de adormecer. E eu lembro que me chamou muito atenção mesmo as primeiras mensagens dessa mãe pra mim, sabe? Eu lembro que ela mandou uma mensagem falando assim pra mim. A primeira mensagem dela era dizendo todo o caso, todo o problema da bebê dela, e ela dizia que já tinha tentado tudo, que elas tinham uma rotina desde sempre, que a rotina era super organizada, que essa rotina já existia e que essa mãe, inclusive, já tinha contratado uma consultora mesmo, física, né? Uma pessoa lá na cidade dela para ir e prestar assessoria e consultoria para elas. E que nada tinha mudado no padrão de sono da bebê. Nada melhorava o padrão de sono dessa bebê. Que provavelmente a bebê tinha algum problema. Que tinha que ter algum problema ali. Porque ela já tinha rotina, já tinha contratado uma consultora e nada resolvia. Com certeza ela quis agora uma pediatra porque a bebê tinha algum problema. Entende? Essa era a visão que ela tinha. E eu lembro muito bem dessa mensagem dela, porque quando eu comecei a puxar a história, entender, para poder fazer, de fato, o diagnóstico do caso dela, eu consegui entender que falei, caramba, esses dois pontos aí não estão equilibrados. Então você pode ter rotina, você pode ter o que for na sua vida, que se esses dois pontos não estiverem equilibrados, o relaxamento e a segurança, esse bebê não vai dormir. Ele não vai conseguir dormir. E eu falei, bom, agora é a gente amarrar, né, esses pontos e começar a conduzir esses pontos. E aí, eu lembro de uma das orientações que eu fiz pra ela, que foi a respeito da luz, né? Logicamente, pedi pra gente tirar o jantar, o desenho da hora do jantar, e pedir pra hora do banho, que fosse a hora do relaxamento, pedir pra ela que a gente diminuísse a luz do banheiro, que a gente fizesse um banho mais no escurinho, mais a luminosidade mais baixa, que fosse um banho mais escurinho, um banho mais relaxante, um banho mais calmo. E aí, eu lembro que essa mãe, né, ela muito dedicada, muito mesmo, e seguindo tudo à risca ali, resolveu ter que enfrentar quem ali naquele momento? O marido. Porque o marido achava loucura o banho ser no ambiente mais escurinho. O banho ser com luz baixa, luz amarela, ou a luz da lanterninha, ou aquela luz só de penumbra. O marido dela achava loucura, ele não concordava com aquela situação da gente fazer um banho mais escurinho, né?
Deixa eu beber água que eu falo muito, gente. Quem tá chegando pela primeira vez aqui, ó, vai dando os coraçõezinhos e eu falo bastante mesmo. Não paro nunca. E aí, ele não concordava. E ele falava, a gente já tem uma rotina, já tava tudo, né, organizado na casa deles. E eu lembro que quando ela me falou isso, eu falei, caramba, né? Essa mensagem de nós já temos uma rotina, o que mais pode ser, o que mais pode estar acontecendo, é uma mensagem muito comum de vocês. Vou até soltar vocês aqui no chat. Me conta aqui de vocês, quem de vocês acha que tem uma rotina brilhante, impecável? Quem de vocês acha que de fato tá fazendo uma rotina? Me contem aqui. Quero ver de vocês quem acha que de fato a rotina... Nossa, aqui em casa a rotina tá, ó, show de bola, só que o bebê não dorme. A rotina não é o problema, a rotina nós temos, o problema é outra coisa. Vão me contando aí, quem de vocês acha que tem rotina? E a rotina não aparece? Que bonitinhas. Muitas e muitas e muitas mensagens. Se vocês olharem o feed lá do meu Instagram, ou aqui do meu Instagram, né, pra quem tá aqui comigo, se vocês olharem o feed, vocês vão perceber lá, com toda certeza, vocês vão perceber em todos os posts que eu coloco lá sobre rotina, todos os posts que tem sobre rotina, tem os comentários embaixo falando, sabe o quê? Eu já tenho rotina e mesmo assim meu bebê não dorme. Como se a rotina fosse a única coisa do planeta Terra para se organizar, né? Mas tá lá, todo mundo comenta lá, eu já tenho rotina e mesmo assim meu filho não dorme, eu faço a mesma rotina XYZ e o meu bebê não dorme, e vai esse comentário pra lá e pra cá. Só que aí, quando a gente vai analisar a rotina de vocês, quando a gente vai ver a rotina de vocês, nós encontramos vários pontos cegos. Como que essa mãe, minha aluna, né, quando chegou pra mim, antes dos nossos ensinamentos, como que essa mãe já tinha passado por uma consultora, já tinha uma rotina estabelecida, e como que dentro dessa rotina não entrava fazer o bebê relaxar e se sentir seguro? Como, né? Parece uma loucura, né? A Uli, eu achava que eu tinha. Pois é, e isso é engraçado porque a gente vai vendo depois os pontos cegos, né? E depois que a gente consegue analisar, que a gente vai vendo que tem cheinho de pontos cegos. Deixa eu fechar vocês aqui de novo, pra gente continuar a conversa. E aí, o que que a gente fala aí, né? A rotina, ela é a base? Sim. Vocês aqui no comecinho da live falaram várias e várias vezes, quando eu perguntei quais eram os 2 pontos que vocês achavam que eram os pontos chaves, várias de vocês responderam rotina. A rotina é um dos pontos importantes? Sim. Mas a rotina tá aí para levar a gente aonde? Qual que é o objetivo principal da rotina? O nosso objetivo principal, criando uma rotina, é que a gente consiga dar previsibilidade das ações para o nosso bebê. E quando nós damos previsibilidade das ações para o nosso bebê, nós passamos segurança para eles. O que dá essa segurança que os bebês precisam é a previsibilidade que a rotina dá. É a capacidade de prever os atos que vão acontecer, prever as ações que vão acontecer depois. Então, esse ponto é fundamental. Então, para a gente conseguir ter um bebê que se sente seguro, também é importante a gente ter rotina. As crianças precisam de rotina. É a rotina que dá essa segurança para eles, através da previsibilidade. Além disso, temos que ter comunicação. Não adianta. Esse bebê da minha aluna, faltava comunicação. Tinha rotina, mas não tinha comunicação. Como que tem uma rotina sem comunicação? É a mesma coisa que você fazer os atos sem se comunicar ou sem avisar para o outro. Entende? É complicado. A Elane mandou aqui no YouTube. Todos no barquinho. Mas vamos salvar esse barco. Se o seu barco tá furado, fazendo um favor, comece a tirar a água dele e tampar esse buraquinho hoje, dia 4 de janeiro, hein? Ai. Certo? E fechando então, né? Falamos do primeiro ponto aí do bebê dela. E o primeiro ponto era, de fato, ali o ponto da segurança, né? Era fundamental. Esse bebê até tinha uma rotina, mas esse bebê não era comunicado. Então a mãe fazia o bebê dormir todo dia. Almoçava, fazia dormir e ir embora. Almoçava, fazia dormir e ir embora. Parece rotina. Mas cadê a comunicação? Não tinha. Se não tinha essa comunicação, o bebê não se sentia seguro. E aí, de qualquer forma, não fechava a conta aí da segurança que a rotina tem que dar. Certo? Isso não era comunicado para esse bebê. Esse bebê não entendia isso.
tá? Falando de comunicação, brevemente, o que o pessoal do YouTube perguntou, não tô dando preferência pro pessoal do YouTube não, tá, meninas? Só pra amarrar aqui. A comunicação é base de qualquer relacionamento, tá? Você precisa transmitir aquela informação para determinada pessoa, de forma que a pessoa entenda aquilo que você quis dizer para ela. Para os bebês, falar só não é o suficiente. Então você tem que se comunicar de forma lúdica. Você tem que se comunicar através da linguagem corporal, se comunicar de outras formas. Vai falar também? Sim, vai falar. Mas você precisa dar outros sinais. Vou discutir isso com vocês em uma outra live, tá? Mas só para dar uma amarrada aqui, que eu vi vocês perguntando. Só um minutinho, gente, senão não vou aguentar essas 35 lives. Então, voltando, pra gente poder amarrar aqui, né? Quando a gente falou, então, da segurança, a gente fechou aí nos pontos da rotina e comunicação. E aí, quando a gente fala em relação ao relaxamento, aonde que estava o problema principal dessa bebê em relação ao relaxamento? Quem aqui consegue entender aonde estava o principal problema dessa mãe, né, dessa bebê, dessa rotina aí que elas tinham juntas, que não tinha a parte do relaxamento? Como é que era? Nem falei de brincadeiras, eu falei de um ponto super importante. Quem aí entendeu? Quem aí pegou aonde faltava o relaxamento? Aham! Muito lindas, muito lindas. Muito bem, Laura. Na TV, exatamente. Assistindo televisão. Rádio, sua lindona. Feliz ano novo. Ai, que saudade. Rádio é minha aluna, querida. Nossa, que saudade. Um beijo gigante. Gosto demais de vocês, gente. Nossa, não dou conta. Na hora de dormir, exatamente. Tinha TV na hora de dormir. Tinha o banho também cheio de luz. A Cíntia falou ali. O principalzão aí, era realmente essa televisão, esse desenho à noite, né? O que acontece? Os bebês, gente, eles precisam estar relaxados para dormir. Não adianta. Por quê? Bebês que não estão relaxados, bebês que estão com a luz ligada lá nas alturas antes do sono, são bebês que desregulam os mecanismos do sono, os mecanismos que ajudam a induzir o sono. Então, é difícil, eles ficam com o mecanismo desregulado. Como que o bebê com o mecanismo desregulado vai conseguir dormir, né? Então, pensa ali, na televisão. O que acontecia? Esse bebê jantava assistindo desenho. O desenho por si só já estimularia o bebê, né? Com toda certeza, já deixaria o bebê mais agitado, mais ativo, querendo participar daquele ambiente. E como que seria... Deixa eu só fechar vocês, senão eu fico lendo vocês aqui. Fechar aqui o YouTube também, peraí. E como que seria, né, em relação à luz para esse bebê? Todo mundo sabe o que é o mais importante aqui durante a noite, né? É que a gente tem um ambiente mais escurinho. Mas por quê? Por que a gente precisa desse escurinho para poder relaxar? Gente, pensa comigo aqui. Toda vez que a luz entra nos nossos olhos, ela bate lá na retina, lá no fundo do nosso olho. E essa luminosidade, essa luz do ambiente que bate lá nos nossos olhos, lá no fundo, ela manda um sinal lá para o nosso cérebro, lá para o núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático, por si, entende aquela luminosidade e manda mensagem lá para a glândula pineal. O que acontece? Isso sem tentar entrar em termos muito técnicos com vocês aqui. O que acontece? Qual que é o mecanismo que acontece aqui? A luz entra no olho, vai lá no fundinho da retina, vai para o núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático manda um sinalzinho lá para a glândula pineal, avisando, olha, tem luz, fica tranquila, glândula pineal, não precisa produzir melatonina. Agora, quem aqui conhece melatonina? Todo mundo, né? Quero ver aqui nos comentários, bora lá. Mexi aqui no YouTube, gente, desculpa, pessoal do YouTube. Perdi vocês aqui, peraí. Pronto. O que essa luminosidade faz, então? Ela joga lá em cima, lá através da retina, núcleo supraquiasmático, vai lá para a glândula pineal e avisa o quê? Não precisa produzir melatonina. Tá todo mundo ligadão aqui, tá todo mundo acordadão. Não precisa. Agora, o escurinho, a ausência dessa luminosidade, a ausência desse estímulo lá na nossa retina, manda sinais lá pro núcleo supraquiasmático, que vai lá na glândula pineal e diz, opa, tá liberado, pode produzir melatonina aí, porque tá na hora de dormir. Vocês entendem isso? Então, é importante, eu sei que às vezes parece um pouco complexo, mas não tem que entender que núcleo que é, que glândula que é, não, tá? Mas é importante porque a melatonina que todo mundo conhece. A melatonina tá todo mundo cansado de saber, né? Só que a melatonina, a gente sabe que ela faz o quê? Ela ajuda a induzir e a manter o sono. Ela promove
essa indução, essa manutenção do sono de uma forma mais saudável. E se você estava assistindo a televisão, se você estava com a luz acesa, se você estava cheio de estímulos, você mandou sinal para o seu cérebro que não precisa, de jeito nenhum, produzir melatonina naquela hora. Vai produzir lá, ó, baixinho, só aquele baixinho, que já produziria com ou sem o seu estímulo daquela televisão, daquela luz, entende? Então, é importante isso. Aí vocês falam assim pra mim, doutora, mas meu marido não tem jeito. O meu marido, ele simplesmente quer ver televisão, quer deixar a luz acesa, ele não concorda, ele não entende. Gente, ninguém entende se não souber, se não tiver conhecimento. Eu tenho certeza que se vocês hoje chegarem pra eles e falarem, olha, precisa baixar a luz. Se a minha aluna chegou pro marido dela e falou, olha, marido, precisa diminuir a luz e a luz do banheiro vai ser mais baixinha, por isso, isso. Porque a luminosidade entra no olho do bebê, vai lá no cérebro e avisa, não precisa produzir melatonina. Ou o escurinho vai lá na rotina, manda sinal pro cérebro e avisa, tá escurinho, pode produzir melatonina. E melatonina todo marido conhece também, eu acho, né? A grande maioria. Então, se você explica pra eles, fica muito mais fácil. O marido da minha aluna também não concordava. E entendeu e viu os resultados. E aí, uma coisa mais importante pra vocês também, que a Rose falou que o marido dela é assim. Quase todos, Rose. E aí, o que acontece? Presta atenção. O que acontece? Quando você fala pro seu marido, quando você explica pro seu marido e mesmo assim não funciona, você faz um acordo com ele. Porque se você explicou e ele não acreditou, pelo menos uma pulguinha atrás da orelha dele você plantou. Porque você deu informação técnica pra ele. Você não falou blá, blá, blá no ouvido dele. Você deu uma informação técnica. E aí, isso deixa a pessoa com a pulguinha atrás da orelha. E aí você faz o quê nessa hora? Você fala com ele. Marido, vamos fazer o seguinte. 15 dias eu, 15 dias você. Vamos tentar 15 dias do meu jeito. Se 15 dias do meu jeito a gente vê alguma mudança, a gente continua do meu jeito. Se 15 dias do meu jeito não aparecer nada, mudança nenhuma, a gente larga a mão e faz o seu jeito. Vai embora. Fala isso com o marido que eu quero ver se ele não vai topar. Entende? Porque ele também quer dormir. Ele também quer melhorar o sono. Então, combina isso com o marido. Tô vendo vocês comentando. A Andréia, minha aluna, falou que o marido é top, apoia sempre. Graças a Deus, Andréia. Muito bom, né? Então, é importante. Vocês façam esse acordo. E eu falo isso pra vocês com segurança, por quê? Eu falo com segurança porque eu sei, eu tenho certeza que quando vocês fizerem direitinho, certinho, vocês vão começar a ver diferença. E aí o marido de vocês vai topar a seguir mais à frente com vocês. Então, passem informações técnicas. Homens precisam de informações mais precisas, informações mais racionais do que a gente. Muitas vezes eles não colaboram pela falta de informação mesmo. Quando eles entenderem, eles vão saber. Por que eu sabia que tinha que abaixar aquela luz? Deixa eu cruzar a perninha aqui. Por que eu sabia que tinha que abaixar aquela luz do banho daquela bebê? Por que eu sabia que tinha que tirar aquele desenho daquela bebê, daquele horário? Embora seja uma bebê de 3 anos, que já podia ter tempo de tela, por que aquela hora não dava para ela? Porque eu sabia que se eu não abaixasse a luz daquele banho, eu sabia que se não tirasse aquela televisão, a gente não ia conseguir reajustar o relógio biológico dessa bebê para dormir mais cedo. Não ia, porque ela não tinha tempo do cérebro entender que era para produzir melatonina. E ela conseguir relaxar e dormir. Não dava tempo. Então a gente tinha que favorecer tudo para que ela conseguisse. Para que ela conseguisse deixar os mecanismos que induzem o sono normais, tranquilos, equilibrados. Era importante naquele momento a luz baixinha no banho. Porque a televisão, o jantar, depois o banho, com luz, tudo isso influenciava de forma negativa na produção da melatonina daquela bebê. Tudo isso influenciava de forma negativa no relaxamento. O cérebro ficava ali, assistindo o desenho mais umas 2 horas depois que desligava o desenho. Entende? Então isso era importante. Isso era informação técnica de alto valor que fez aquele marido topar aquilo ali. Topou meio contra a vontade? Topou, óbvio que tocou meio contra a vontade. Mas depois que viu os resultados, amor, ficou feliz, ficou satisfeito e resolveu seguir. Entende? Então, é importante, gente, a gente faz esses combinados, a gente dá esses pontos. Entende? Gente, eu não vou responder as perguntas agora de vocês aqui não, tá? Só pra quem tá mandando pergunta, precisa nem ficar escrevendo que eu não vou responder agora. Estamos dando aula. Então, enfim,
Entendido esses 2 pontos, amarrados, os 2 pontos, relaxamento e segurança. Você vê, em uma bebê só, que tinha rotina, que já tinha feito consultoria, tudo isso que a gente comentou aqui, que a gente amarrou dentro da rotina dela, da vida dela, era, entre aspas, simples. E hoje é uma bebê que dorme linda, maravilhosa, não briga pra dormir nenhuma vez. Dorme bem, dorme a noite inteira, dorme cedo. Uma bebê que hoje dorme 8h30 da noite. Maravilhosa. Entende? Tem um sono de qualidade. A família é uma família que tem um sono de altíssima qualidade hoje. Então eu morro de orgulho dessa história. Porque eu sei o quanto aquela mãe teve que enfrentar 1 trilhão de desafios. Porque o pai não concordava com nada que a gente falava. Hoje ele concorda com tudo. Mas antes ele não concordava. Entende? Então é importante a gente usar as informações técnicas para convencer, principalmente os maridos, para explicar para eles. Então, de verdade, ó. Ah, bonitinha, Kelly, sua lindona. Kelly mandou. É o que aconteceu aqui em casa, graças a você. Ai, bonitinha, obrigada. Obrigada. Fico muito feliz, Kelly. Vocês não imaginam, muito mesmo. Enfim, o que eu quero, então, para passar para vocês hoje, eu quero que fique na cabecinha de vocês aqui hoje. Sempre, sempre, sempre. Aprenda a manter um ambiente favorável para o seu bebê. Aprenda a manter o seu bebê seguro, relaxado. Invista na comunicação. Invista nas formas que você tem de sinalizar para o seu bebê que aquele ato vai acontecer, que aquela ação vai acontecer. Entende? Porque senão, você não vai conseguir organizar, não vai conseguir equilibrar os mecanismos do sono do seu bebê. E aí, esquece. Porque se eles não tiverem em harmonia, você não tem um bebê que dorme. Não tem, nem de dia, nem de noite. Certo? Flores do meu coração.